Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma investigação nossa. Eu sou o apresentador de vocês para essa análise de hoje. E olha, imagina só uma empresa de moda que fatura 10 milhões de dólares por ano. É muito dinheiro, né? E eu tô aqui na cadeira de especialista pra gente tentar entender os bastidores disso, porque, pelo que vi nas fontes, essa empresa cria designs, acha fornecedores e, gerencia a produção toda. Sim, vende para dezenas de países, entrega direto na porta do cliente, resolve todos aqueles pepinos de logística. Só que tem um detalhe insano aí, que é o nosso gancho de hoje. Essa marca tem exatamente 0 pessoas na folha de pagamento. Ninguém. 0 funcionários. É surreal. E o que torna isso possível e que vai guiar a nossa conversa é uma mudança, fundamental na forma como a gente calcula o custo de uma operação. Porque não tem salário, né? Exato, não tem salário fixo, não tem férias. O custo operacional inteiro dessa empresa se resume a pagar faturas de APIs. APIs, para quem talvez não seja da área, são basicamente aquelas pontes que fazem os softwares conversarem entre si. Perfeitamente. Então, a empresa paga, frações de centavos toda vez que a inteligência artificial pensa ou toma uma decisão. É um paradigma totalmente novo que está abalando a economia. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a missão da nossa análise de hoje é cruzar uma pilha de relatórios sobre esses agentes autônomos de IA e entender o impacto massivo dessa automação no mercado global. E, claro, decifrar o que vai acontecer com os salários do futuro, né? Como é que a nossa audiência vai pagar o aluguel quando a máquina fizer tudo sozinha? Pois é, dá um frio na barriga. Sinceramente, a ideia de ter um assistente invisível resolvendo os problemas burocráticos da minha vida 24 horas por dia é bem empolgante. É o sonho, né? Total. Mas a gente precisa ir passo a passo. Antes de projetar como a galera vai ganhar dinheiro no futuro, a gente precisa entender de onde o dinheiro humano está saindo hoje. Com certeza. Porque a gente já passou daquela fase em que a IA era uma ferramentinha para ajudar num e-mail. Os dados apontam para o fim da execução humana. O fim da execução humana é um termo forte. Muito forte. E a automação assumiu fluxos de ponta a ponta. Isso me traz uma analogia na cabeça. Antigamente, a gente comparava o avanço da tecnologia a uma fileira de dominós caindo, sabe? Primeiro caía a fábrica, depois o caixa de banco. Um setor de cada vez, né? Uma coisa por vez, a água se infiltra na fábrica, no escritório, na logística, tudo ao mesmo tempo. A analogia da água é perfeita. E o que é fascinante aqui é que essa inundação está tão rápida por causa de um salto bizarro no raciocínio das máquinas. Aquela coisa de aprender com o erro. Exatamente. A gente saiu de sistemas rígidos que seguiam regras tipo, se acontecer X, faça Y. Agora, temos modelos como GPT-4, Claude ou Ernie. Eles tentam, erram, percebem o erro e consertam sozinhos. E isso afeta o pessoal do escritório em cheio, né? O colarinho branco. Em cheio. Os dados da IBM mostram que 45% dos empregos administrativos nos Estados Unidos estão em risco. Caramba, quase metade. Pois é. E a McKinsey projeta que na Ásia, quase 70% do setor de BPO, que é aquela terceirização de digitação, contabilidade, suporte técnico, está sob ameaça direta de sumir. E a gente já sente isso na pele se pensar nos call centers. Eles empregam uns 20 milhões de pessoas no mundo todo. É um exército de gente e já está sendo impactado. Total. Quem nos ouve já deve ter perdido a paciência gritando com um robô no telefone, certo? Só que a tecnologia não é mais aquele menu numérico travado. Não, de jeito nenhum. A Concentrix, que é uma gigante global, já substituiu 40% dos seus agentes humanos. 40%? E aqui no Brasil tem o caso da Take Blip, né? Que atende a Magazine Luiza. Sim, eles processam 1 milhão de interações por dia. O robô já negocia, resolve devolução, entende ironia. Entende ironia é sacanagem. E não fica só no digital. Lá na China, a Foxconn cortou a equipe humana numa fábrica de 110 mil pessoas para 50 mil pessoas. É um corte drástico. E na Embraer, eles usam IA para detectar microfissuras em aviões em milissegundos. O que faz sentido, né? O inspetor humano fica com a vista cansada depois de olhar milhares de rebites por 8 horas. A câmera não pisca. Com certeza, a máquina não cansa nunca. Mas peraí, eu vou fazer o advogado do diabo um pouquinho. Em toda a Revolução Industrial, sempre disseram que a tecnologia destrói empregos antigos para criar novos. É o argumento histórico mais famoso, né? Então por que agora seria diferente?
Com a IA operando ciclos completos com precisão de quase 100%, a gente não está olhando para uma substituição definitiva ao invés de uma transição natural. Olha, esse é o ponto central. Esse argumento clássico fazia sentido quando a máquina substituía a força física ou um cálculo simples. O que quebra essa tese agora é a velocidade absurda de reconhecimento de padrões em minutos. Tipo, a máquina aprende rápido demais. Sim. Imagina um fluxo tributário internacional cheio de regras. O humano leva semanas para pegar o jeito. A IA lê o manual, cruza as leis, analisa 10 mil faturas e executa com precisão perfeita em 1 hora. Nossa. Em 1 hora? Uhum. Ela substituiu a capacidade analítica lógica. Então, sim, vão surgir novos empregos, mas o trabalho muda. O humano vira um supervisor do sistema. E o problema é que você não precisa de 100 supervisores. Você precisa de 2 ou 3, no máximo. Exatamente. A execução técnica acaba. Por isso, a requalificação em massa é um alerta urgente global. Tá. Então, se a força de trabalho que executa está encolhendo tanto, quem é que opera essas empresas no dia a dia? E aí a gente volta para aquela marca de moda do início. As empresas sem folha de pagamento. Isso. Negócios puramente baseados em IA. A vanguarda desse mercado cresce 300% ao ano. 300%? É. Já vale 50 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Novas startups como a Adept AI e a própria Phantom, que faturou aqueles 10 milhões com e-commerce sem nenhum humano. E plataformas grandes já estão embarcando nessa, né? O Shopify lançou plugins de IA e a Meesho, lá na Índia, atende 100 milhões de clientes sem usar um curador humano. Mas como isso funciona tecnicamente? O segredo são os loops de agente, os ciclos autônomos. É como se a IA tivesse um monólogo interno, sabe? Tipo um cérebro funcionando na nuvem? Isso. Ferramentas como o LangGraph e o AutoGen dão à máquina a capacidade de seguir 4 passos básicos: percepção, planejamento, execução e reflexão. Ah, o lance da reflexão é interessante. Antigamente o software dava